Fala pessoal do canal, aqui é a professora Cíntia. Estou aqui nesta aula de hoje para vermos com detalhes o ciclo de desbaste longitudinal, que é o código G71. Nesta aula, nós vamos entender quais são as duas etapas e vamos fazer um exemplo prático com simulação no CNC Simulator. Eu vou explicar como é que funciona a técnica de aplicação desse código, que exige duas etapas, a etapa 1, que é um bloco, e a etapa 2, que é o segundo bloco de informações. Na etapa 1, você vem com o G71, chama o código do ciclo de desbaste, vem com o valor da profundidade de corte e o R, que é o valor do afastamento no eixo transversal para retorno ao Z inicial. Escrito isso em uma linha, na próxima linha você repete o código G71 e aí vai seguir com as sequências P, Q, U, W e F. P é o número do bloco que define o início do perfil e o Q é o número do bloco que define o final do perfil. Como que acontece isso? Você vai desenhar as coordenadas que representam o perfil de desbaste. Qual linha que começa e qual linha que termina? Você vai dizer no P aqui começa e no Q a linha que termina. O U é o sobremetal para acabamento no eixo, ou seja, o quanto que você vai deixar de espessura para fazer o acabamento final. E o W é o sobremetal para acabamento no eixo Z, porque a gente estamos trabalhando com uma peça no torno, então o eixo auxiliar correspondente ao X é o U e ao Z é o W. E o F é a velocidade de avanço que eu quero estabelecer para aquele ciclo de desbaste, ok? Então, resumindo é isso, etapa 1, etapa 2. E também temos, caso a peça exige um acabamento, você também tem o ciclo 70, que ela executa para você o ciclo de acabamento para fazer o perfil final, que é o último desbaste, aquele de deixar o acabamento mais refinado. Por isso que eu tenho que chamar de novo as linhas que começam e terminam, o perfil do bloco, mais a velocidade de avanço de trabalho, porque muda a ferramenta, muda a velocidade, para que eu possa ter um acabamento diferente do ciclo de desbaste. Essa é a peça. Eu tenho uma peça com diâmetro maior de 42, a largura da peça do diâmetro é 25 e eu tenho algumas cotas aqui. Eu tenho um chanfro afastado de 20, tá vendo que aqui já as cotas já estão direcionadas a partir do meu zero peça, né? O zero peça tá aqui, onde eu estou com o cursor, e aí eu venho, vou fazer essa medida de 36, de 20, depois eu venho, avanço, faço esse raio no sentido horário, subo, faço esse outro raio no sentido anti-horário, ando um pedacinho, faço esse chanfro e ando reto. Então, eu preciso escrever as cotas desse perfil e fazer os movimentos correspondentes para executar. Beleza. Nessa linha N10, que é o G291, é um código que, independente da máquina, do fornecedor que seja, eu vou estar chamando todas as programações pelo sistema ISO, que é uma norma universal de códigos. Então, para que a gente possa conversar sempre na mesma língua e não precisar usar os códigos de cada máquina. Aqui, na linha 20, N20, eu tenho as programações em milímetro, cancela a compensação de ferramenta, coordenada absoluta. E aí, mas eu preciso decorar esses G21, G40? Eu sei que é importante estabelecer coordenada em milímetro, é isso que você precisa saber. Para toda a programação que você for fazer, nessa nossa peça aqui, as medidas são em milímetros. Logo, você vai estabelecer uma programação em milímetro. Como que eu sei? Olhando a tabela. Então, eu olho para todas as opções de código
e algumas opções eu já sei que eu tenho que estabelecer. Então, por isso dessa continuidade aqui. 21, 40, 90, 95, o G54, a chamada da ferramenta, que é a ferramenta de desbaste, o G96, olha aqui, o que é o G96? Você vem, olha a lista, está o número progressivo, 75, 96, ativa a velocidade de corte, metro por minuto. Então eu quero que rode com RPM de 200, né, metros por minuto. A velocidade de corte. G92, o que é o G92? Vem, olha aqui, determinar nova origem ou máxima rotação RPM, porque é uma segurança para a máquina. E aí eu venho, ok. Aí eu dou um G0 na medida do G50 Z10, ou seja, eu vou avançar rapidamente do ponto que a ferramenta está até um ponto próximo da peça, mas não toque nela. Aí eu venho e estabeleço o G71, que é o espaçamento. Eu quero que ele remova de 1 em 1 milímetro e faça um recuo de 1 milímetro. Aí, aonde começa e termina a minha programação? Tá vendo que eu coloquei negrito? P100 e Q190? 100 é a linha 100, tá vendo? Daí vai 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 e 190. Ou seja, da linha 100 até a linha 190 é o início e o final do perfil. Então, você veja lá, eu dou o G0 no X12, depois eu venho G1, Z0, que é onde eu vou encostar na peça, aí eu venho, faço a altura e o chanfro de 1,5, avanço mais para dentro 6,5 milímetros, faço o primeiro raio, que é o de 3,5, ando um pouquinho até a cota 31, depois eu faço o novo raio, só que no sentido anti-horário, que é o G3, de 2,5, avanço mais para frente, reto, linear, para o Z-15 e faço mais um Z e um X42, subo um pedacinho, ando, faço chanfro e termino a peça com Z-25. Então, esse é o perfil inteiro correspondente a esta imagem, tá vendo? 25, o chanfro, tá vendo? Estabelecendo todo o perfil. Ele vai entender que assim que ele completar essa medida atual, que é onde ele está até a final, ele vai estabelecer. E ainda tem mais o ciclo de acabamento, que é para ele refazer essa mesma medida com uma velocidade diferente, e depois que ele termina, ele encerra o programa afastando a ferramenta da peça, X100 e Z100, e encerra o programa com M30, ok? Então, vamos agora ver como que é o desempenho no CNC Simulator, certo? Então, eu tô aqui nas dimensões, tá? Eu usei um blank de 100 milímetros e o diâmetro da peça de 45 e 20 da parte fixada, ok? Nas ferramentas, só um minutinho, eu usei a ferramenta no Magazine 1 e a ferramenta número 22. Aqui, ó, tá vendo que tem um xizinho aqui? Que eu já peguei e já coloquei ela aqui, ó, tá? É assim, ó. Quando você pega e arrasta, é essa aqui. Então, vou usar essa ferramenta 22 para fazer. E a programação está aqui. O que eu percebi usando o programa, né? Antes, que é o ponto de início, eu sempre digitei o X45, que é o diâmetro externo da peça, e Z2, que é 2 milímetros de distância aqui. Então, ele vai se posicionar bem no biquinho aqui, para ele iniciar o ciclo de desbaste. Então, a gente vai ver a performance agora. Você
digita todos esses códigos. No caso, eu fiz sem o acabamento, só para a gente ver esse primeiro ciclo. Olha só, o P100 e o Q200, tá vendo? Linha 100, e aí você vem aqui, linha 200. Ele entende que esse intervalo todo é o intervalo das medidas para o perfil. G00, G01 são funções modais, um cancela a outra. Então, se eu digito G0, eu tenho que digitar G01 para falar que é um avanço coordenado. Só que tá vendo que na linha de baixo não tem G01 repetindo? Por quê? Uma vez que eu uso ela, eu não preciso aplicá-la de novo, a não ser que eu queira acionar um novo movimento, que é o circular, que é o G02. Quem cancela o G02? G01. Quem cancela o G01? G03. Aí, se eu quero fazer o linear de novo, eu tenho que chamar o G01 de novo. O próximo continua linear? Então, você não precisa digitar novamente. É para evitar, né, para ganhar agilidade durante a escrita da programação, quando ela for manual. Ok? E aí, você vai até o movimento em que você tem linear coordenado, você não precisa repetir. Tá vendo que nessas próximas duas linhas eu não escrevi G01 de novo, eu só digitei a coordenada. E aí eu segui até o final, encerrando o programa. Prontinho, acabou de usinar. Aí, se você quer ver o perfil com mais detalhes, você clica na câmera aqui embaixo, ó, ele vai dar vários ângulos. Deixa eu remover aqui, ó. E aí, você vem aqui, olha só. Dá um zoom para cima e para baixo, ele vem, você vê que ele fez o horário, o reto, o anti-horário, o chanfro aqui, tudo certinho, a fim de cumprir todo o processo. Então, o que eu tinha para falar é isso. Um beijo no coração. Faça esse exercício. Está diferente da programação que eu mostrei. Veja o que tem aqui de diferente e o que eu fiz aqui. Tente achar o jogo dos 7 erros. E aí a gente vem e se fala na nossa aula. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!